Olá, seja muito bem-vindo. Essa vai ser a aula de macroeconomia. A gente vai falar sobre políticas macroeconômicas. Eu resolvi gravar a aula hoje porque eu estou bem gripada e eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim do dia para dar aula para vocês com voz. Vamos lá, o conteúdo? Os objetivos dessa aula são analisar os efeitos de uma política monetária de combate à inflação no curto e no longo prazo. 2. Avaliar as opções de política do Banco Central quando ocorre, por exemplo, choque de demanda agregada ou choque de oferta agregada. 3. Entender o conceito de núcleo de inflação e de expectativa de inflação ancorada e o papel da credibilidade do Banco Central em manter essa taxa de inflação reduzida. Entender como a política fiscal pode influenciar a demanda agregada e a oferta agregada. E, por último, conhecer as dificuldades das políticas monetárias e atingir os objetivos de manter a inflação baixa e a taxa de desemprego reduzida. Vamos embora? Uma política de estabilização econômica tem, pessoal, dois objetivos. Manter a inflação baixa e estável. Isso quer dizer sem grandes flutuações. E 2, manter o nível de produto, o PIB, que a gente já viu na aula passada, estável e equivalente ao produto potencial. Ou, posso dizer de outra forma, manter a taxa de desemprego ao seu nível natural, aquela taxa de desemprego ficcional mais a taxa de desemprego estrutural que a gente viu. Esses são os objetivos que estão sendo ilustrados aí nesse quadro 1. Cabe lembrar, pessoal, que o produto potencial, ou seja, a capacidade da economia de produzir bens e serviços, não depende da taxa de inflação. Portanto, o produto efetivo pode ser igual a qualquer taxa de inflação. No nosso quadro aí, por exemplo, pode ser 0, 1, 2, 3 e até 10% de inflação, tendo assim o PIB igual ao PIB potencial. Assim, pessoal, manter a inflação baixa pode ser, por exemplo, 0, 1, 2 ou 3%. E aí eu pergunto, qual deve ser a meta de inflação considerada baixa? Eu digo que a maioria dos países considera baixa uma inflação entre 1 e 3%, porque a taxa de inflação de 10% seria alta, concorda comigo? A experiência, no caso dos países, essa experiência ensina que a partir ou em torno desse nível há um grande risco de inflação, da inflação se acelerar, atingindo níveis mais altos ainda. A gente pode lembrar e citar o caso da Argentina, tá? Que em 2005 tinham juros de 10%. Em 2018 já estava em torno de 40%. Tá? Esse é o caso que a gente pode citar quando a inflação está próxima de 10%. Então, pessoal, um banco central ele pode ter um objetivo, a inflação baixa, ou ter dois objetivos, a inflação baixa e a manutenção do nível de emprego, o que é a taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural. Exemplos de bancos centrais que têm como objetivo o controle da inflação são os bancos europeu, o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central do Canadá, da Nova Zelândia e do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o Banco Central tem os dois objetivos, a inflação baixa e a manutenção do nível de emprego. Quando há dois objetivos, pessoal, as metas podem ser conflitantes no curto prazo, gerando um dilema muito importante para o Banco Central: cuidar da inflação ou da manutenção do emprego. O gráfico que vocês estão vendo na tela mostra que a economia está em equilíbrio no longo prazo, no ponto A, com uma taxa de inflação e uma expectativa de inflação de 6%. E o PIB real efetivo é igual ao PIB potencial. Isso é, o desvio ou hiato do produto, como a gente viu, é igual a zero. A gente precisa lembrar que o hiato do produto nulo significa que a taxa de desemprego
é igual à taxa de desemprego natural. Agora, suponha que os condutores de política econômica considerem que esse equilíbrio de longo prazo, que proporciona uma taxa de inflação de 6%, não é apropriado e desejam reduzir para 3% a taxa de inflação. A gente já estudou antes os custos dessa inflação elevada. Para combater a inflação, então, o Banco Central altera a regra de política monetária. Isso é, a taxa de juros real passa a ser mais elevada a cada nível de inflação. No gráfico que vocês estão vendo na tela, com a regra de política monetária 1, se a inflação atingir 6% ao ano, o Bacen, ou o Banco Central, fixa uma taxa de juros igual a 4% ao ano. Com a regra de política monetária 2, aquela que eu falei anteriormente, com a meta de inflação de 6% ao ano, o Banco Central passa a fixar uma taxa de juros real igual a 7%. A gente precisa lembrar, pessoal, que o Banco Central determina a taxa de juros real, alterando a taxa de juros nominal por meio da variação de oferta e de demanda. Assim, para uma dada expectativa de inflação, mudanças na taxa de juros nominal afetam a taxa de juros real. O nome desse efeito é efeito Fischer. A nova regra de política monetária, ao elevar a taxa de juros real, desloca, como vocês estão vendo, a curva de demanda agregada para a esquerda. Passa de DA1 para DA2. Esse é o primeiro passo. Inicialmente, então, a economia passará do ponto A para o ponto B. Vocês estão vendo isso do gráfico, em equilíbrio no curto prazo, com uma inflação menor, digamos aqui 5%, e um hiato do produto negativo, como vocês podem ver aí no finalzinho do gráfico. A taxa de desemprego efetivo passa a ser maior do que a taxa de desemprego natural. Assim, no curto prazo, pessoal, aqui apontando bem, no curto prazo, a nova política monetária mais restritiva conseguiu reduzir a taxa de inflação apenas de 6% para 5%, mais o que? Às custas de uma taxa de desemprego mais elevada. O resultado final da política monetária restritiva aparece somente no longo prazo. A inflação de 5% está abaixo da inflação esperada anteriormente, que era de 6%. Assim, as famílias e as empresas reduzem a expectativa de inflação, deslocando a curva de oferta agregada para a direita. Quando isso ocorre, pessoal, a inflação cai mais ainda e o Banco Central, seguindo a nova regra de política monetária, reduz a taxa de juros, elevando o dispêndio agregado ao longo da curva de demanda agregada, DA2. Com essa medida, a curva de oferta agregada se desloca mais ainda para a direita, atingindo a curva que a gente denominou como OACP2. CP aqui é de curto prazo. No final, a economia se desloca do ponto B para o ponto C no gráfico que vocês estão vendo. O ponto C corresponde, então, ao novo equilíbrio de longo prazo, com taxa de inflação igual a 3%, a taxa de inflação desejada, e hiato do produto novamente nulo, como vocês podem ver. Isso é, a taxa de desemprego efetivo é igual à taxa de desemprego natural. Portanto, pessoal, no longo prazo, a política monetária atinge sim o objetivo de reduzir a taxa de inflação, mas às custas de uma temporária taxa de desemprego efetiva acima da taxa natural de desemprego. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena arcar com esse custo? Então, pessoal, não há uma resposta precisa, mas a maioria dos países busca manter uma taxa de inflação reduzida entre 2% e 3%. Há alguma forma de diminuir a inflação sem custo? A resposta é infelizmente não. Assim, a melhor política é evitar que a inflação se acelere, evitando o custo de reduzi-la posteriormente. Agora vamos falar sobre a política monetária e choques de demanda agregada. Inicialmente, a economia está em equilíbrio
de longo prazo no ponto A, com uma taxa de inflação, uma expectativa de inflação de 3% e PIB real efetivo igual ao PIB potencial. Isso é, o desvio ou hiato do produto é igual a zero, como vocês estão vendo na figura acima. Agora, suponha que há um choque deslocando a curva de demanda agregada de DA1 para DA2, como vocês podem ver no gráfico 6. Isso, pessoal, pode ser decorrente de uma onda de otimismo, por exemplo, sobre o futuro da economia, que eleve o consumo das famílias, ou também que eleve o investimento das empresas, ou decorrente mesmo até de um aumento dos gastos do governo, política fiscal, que a gente vai ver depois, numa próxima aula. Ou a combinação de todos esses que eu falei. No curto prazo, a economia passa do ponto A para o ponto B, como vocês estão vendo no gráfico 6, com uma taxa de inflação maior que 3%. Ela passa para 4%. E um hiato do produto positivo, isso é, PIB efetivo superior a PIB potencial, como vocês podem ver aí no gráfico 6. Nesse contexto, pessoal, o Banco Central tem que optar em alterar ou não a regra de política monetária. Primeiro vamos ver o caso onde não faz nada, onde o Banco Central mantém a regra de política monetária. Diante do aumento da inflação de 3% para 4%, o Banco Central aplica a regra de política monetária vigente e eleva a taxa de juros real, o que vai reduzir o consumo das famílias e principalmente o investimento. Esse investimento sendo compra de máquinas e equipamentos pelas empresas. Ao mesmo tempo, o aumento da taxa de inflação eleva a expectativa de inflação dos trabalhadores e dos empresários, deslocando a curva de oferta agregada de curto prazo de OA-CP1 para cima, como vocês estão vendo no gráfico 7. No equilíbrio de longo prazo, então, a economia atinge o ponto C, onde o hiato do produto será nulo e a inflação será igual a π3. Esse procedimento, pessoal, é denominado política monetária de acomodação. Em outras palavras, o Banco Central sanciona o choque de demanda favorável. Em resumo, pessoal, essa política proporciona, no curto prazo, um período de rápido crescimento da produção e uma inflação mais elevada, e no longo prazo a produção retorna ao produto potencial, mas com uma inflação ainda maior, como pode ser visto no gráfico. Agora vamos ao caso B, política monetária restritiva. O Banco Central altera a regra de política monetária. O objetivo de uma política monetária restritiva é elevar a taxa de inflação de 4% de volta para o nível inicial, o de 3%. Para isso, pessoal, o Banco Central altera a regra de política monetária, fixando uma taxa de juros real mais elevada para qualquer nível de inflação. Assim, como a gente pode ver no gráfico 7, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda, de DA2 para DA1, e a economia retorna para o ponto A. Com essa política monetária, o Banco Central evita que as famílias e os empresários elevem a expectativa de inflação e impede o deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo para cima, como a gente viu anteriormente. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a política monetária frente a choques de oferta agregada. A economia está em equilíbrio de longo prazo no ponto A dessa figura que vocês estão vendo na tela, com uma taxa de inflação e uma expectativa de inflação igual a 3% e PIB real efetivo igual ao PIB potencial, isso é, o desvio do hiato do produto igual a zero. Um choque de oferta, ou seja, o aumento abrupto e elevado dos preços de petróleo, por exemplo, ou clima desfavorável elevando o preço dos alimentos, desloca a curva de oferta agregada para cima e para a esquerda, de OA-CP1, como vocês estão vendo, para OA-CP2, e a economia passa, no curto prazo, lembrando, do ponto A para o ponto B, com uma taxa de inflação maior, π2 maior que π1, e hiato do produto recessivo, que aqui está representado por H1 no gráfico 9. E, novamente, pessoal, o Banco Central, ou o Bacen, tem que optar entre alterar ou não a regra de política monetária. Se ele adota uma política monetária de acomodar
o choque de oferta mudará a regra para a política monetária, diminuindo a taxa de juros para cada taxa de inflação e deslocará a curva de demanda agregada de DA1 para DA2, como vocês estão vendo no gráfico 10 aí na tela de vocês. No equilíbrio de longo prazo, então, a economia passará do ponto B para o ponto C, com uma taxa de inflação P3, mais que o hiato do produto nulo. Se o Banco Central mantém a regra de política monetária, isso é, garante que a meta de inflação continuará igual a 3%, a taxa de juros real aumenta devido ao aumento de inflação de 3 para 4%, e o dispêndio pessoal agregado se reduzirá. O Banco Central, então, precisa manter essa política o tempo que for necessário para convencer os trabalhadores e os empresários que a inflação é de 3%. Quando isso estiver convencionado, a curva de oferta de curto prazo se deslocará de volta para a curva, para sua posição original de OACP2 para OACP1. Então, pessoal, no longo prazo, a economia retornará ao ponto A, com a taxa de inflação igual a 3%. Então, qual é o dilema do Banco Central nesse caso? A gente tem política monetária de acomodação elimina rapidamente o desemprego, mas a inflação ficará mais elevada, ou 2, política monetária de não acomodação, aquela restritiva. Nesse caso, o desemprego persistirá até convencer os agentes econômicos que o Banco Central não abrirá mão de manter a taxa de inflação igual a 3%, ainda às custas de um desemprego temporário. Quanto tempo durará o desemprego temporário ou qual o tempo necessário para que os agentes econômicos se convençam que a taxa de inflação do longo prazo não se alterará? O tempo, pessoal, dependerá de como as pessoas esperam que o Banco Central conduzirá toda essa política. O tempo, então, dependerá de como as pessoas esperam que o Banco Central se comportará. Se, por exemplo, as pessoas acreditam que o Banco Central manterá a meta de inflação igual a 3%, eles considerarão a inflação de 4% como uma inflação temporária e manterão as expectativas de inflação em torno de 3%. Quando isso ocorre, pessoal, afirmamos que a inflação está acomodada em 3%. Portanto, o aumento do salário e preços continuarão sendo baseados na inflação de 3%. E a curva de oferta agregada de curto prazo, que aqui a gente denominou de OACP2, voltará rapidamente para o ponto inicial, que é aquela curva OACP1, como vocês podem ver nesse gráfico que está na tela, o gráfico 11. A decisão, então, do Banco Central pode depender de quanto tempo demorará para a economia retornar do ponto B para o ponto A. Se o desemprego temporário for prolongado, o Banco Central pode tender a optar por uma política de acomodação. Se for curto, por exemplo, o Banco Central pode optar pela não acomodação. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. E a gente se encontra num próximo vídeo ou numa próxima aula para avançar no conteúdo. Até breve.